Olá, pessoal! Então, essa semana eu vou postar para vocês uma videoaula continuando as nossas atividades, a nossa apostila que nós preparamos em sala de aula. Então, por exemplo, a apostila de vocês, eu estou aqui com o início dela em mãos, ó. A minha frente a frente A, esse primeiro capítulo aqui que falava sobre conjuntos e números, né? Noções de lógica, fluxograma, conjuntos numéricos e módulo. Nós fizemos todos os exercícios e acabamos em sala de aula. Inclusive, eu havia passado para vocês essa atividade aqui, ó, sobre conjuntos, né? Que nós já até fizemos a correção dela em sala de aula. Aí, na nossa última aula, eu tinha passado para vocês este exercício, essa lista, ó, até vocês sentaram em dupla, é uma atividade colaborativa, que era uma revisão desse primeiro capítulo, né? Uma revisão de exercícios para que nós iríamos fazer a prova na outra semana. Aí eu vou fazer o seguinte, essa atividade, assim que a gente voltar às aulas presenciais, que a gente espera, né, que seja o mais rápido possível, né? Assim que a gente voltar, eu devolvo para vocês, né, pra gente continuar, pra gente discutir, que fica sendo em sala de aula como uma revisão desse capítulo, certo? Então, eu não vou discutir ela hoje não, vocês já começaram, a gente deixa pra volta, porque vai ser uma revisão desse capítulo, né? E a gente faz a discussão dela presencial, próxima à prova que vocês forem fazer. Aí é o seguinte, hoje, na verdade, para dar continuidade nas aulas dessa semana, nós vamos continuar a apostila e aqui nós vamos trabalhar esse capítulo 2, ó. Porque minha frente A tem 2 capítulos, ó, esse que nós já acabamos e falta a gente trabalhar esse. E o nosso objetivo, né, por essa semana, né, e se tiver algumas, vamos ver até quando nós iremos com as aulas EAD, nós vamos continuar os exercícios desse capítulo, certinho? Então, vamos lá, olha. Vou voltar aí, o primeiro exercício, vocês que tiverem em mãos, ó. Vamos acompanhando aqui, capítulo 2, né? Fala sobre divisibilidade MMC e MDC, ele começa aí na página 45. Os primeiros exercícios são os exercícios da página 46, ó. O que eu vou fazer aqui com vocês? Primeiro, sempre vou começar explicando um pouco da teoria. É claro que eu não vou ficar lendo aqui a apostila, né? Porque depois é só vocês lerem. Eu vou explicar como eu faço em sala de aula, explico de maneira geral. E depois a gente começa a fazer os exercícios aqui de aprendizagem, certinho? Então, vamos lá. Olha, nós vamos começar fazendo esses exercícios. E eu preciso começar explicando para vocês, no início, alguns conceitos iniciais. Ele começa falando da divisão euclidiana. Vou pegar uma folha e vou explicar essa divisão euclidiana aqui, ó. Então, olha, ele chama de divisão euclidiana. No começo da apostila, ele traz um pouco da questão histórica, né? Ele fala um pouquinho da questão de Euclides, né? E um dos primeiros livros, que chamava Os Elementos, nesse livro, Os Elementos, um dos primeiros livros da matemática, na verdade, da matemática, ele traz essa divisão euclidiana. Vamos entender o que quer dizer isso. Vamos imaginar que eu quero pegar 10 e dividir por 3. 10 dividido por 3, eu pergunto para vocês, quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? O 3 cabe dentro do 10 3 vezes, não é isso? Porque 4 vai dar 12, vai passar. Ó. 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 sobra 1. Então, essa divisão euclidiana, ela dá nomes para esses elementos. Esse primeiro elemento, que é o 10, é chamado dividendo. Vou colocar aqui para vocês. Esse aqui dentro das chaves, eles chamam de divisor. O 3 aqui é chamado de quociente. O resto da divisão. Toda vez que esse resto é 0, a gente fala que é uma divisão exata, né? Nesse caso, o resto é 1, não é uma divisão exata. E o que diz a divisão de Euclides? Eu vou atribuir variáveis. Eu vou chamar aqui de D, o dividendo, D maiúsculo. O D minúsculo vai ser o divisor. O quociente eu vou chamar de Q e aqui o R de resto. Então, a divisão euclidiana, ela fala o seguinte. Esse dividendo, ele é sempre igual a multiplicação do divisor pelo quociente, então é D vezes Q, mais o resto. Então, essa é chamada, né, uma regrinha geral da divisão euclidiana. Se a gente tirar a prova aqui, ó, tá querendo dizer que o 10, ele vai ser igual à multiplicação de 3 vezes 3 mais o resto, ou seja, 3 vezes 3 mais 1.
3 vezes 3 não é 9? 9 mais 1 não é 10? Realmente o resultado é igual a 10, ó. Então, em toda divisão, vale essa regra. Se você pegar o divisor, multiplicar pelo quociente e somar com o resto, o resultado tem que ser o dividendo. Com algumas informações importantes, ó. Esse resto, ele obrigatoriamente ele tem que ser sempre um número menor do que o divisor. Porque, por exemplo, se eu tivesse resto 3 aqui, daria para dividir por 3 de novo. Se eu tivesse resto 4, daria para dividir por 4 de novo. Então, o resto, no final da conta, ele tem que ser sempre menor que o divisor. Essa informação é importante. Vou colocar aqui, ó. O resto, ele tem que ser menor do que o divisor. Certinho? Essa é uma informação importante. Então, isso aqui é o comecinho do capítulo. A teoria geral é essa, ó. A partir dela, nós vamos começar a fazer os exercícios. Então, agora eu gostaria que vocês me acompanhassem. Nós vamos pegar a apostila. Ó, primeiro exercício da apostila. Eu vou tentar colocar, ter que vir para colocar a apostila numa melhor posição, ó. Ele começa o seguinte, ó. Me acompanhe na página 46, desculpa, o primeiro exercício, ó. Vamos fazendo aí por partes. Primeiro exercício. Exercício número 1. Me acompanhe aí na resolução. Ele pergunta o seguinte. Deixa eu só organizar aqui. Ele pergunta o seguinte, ó. Qual o resto da divisão de 4.895 por 7? Ele quer o resto dessa divisão. A gente faz uma divisão normal, né? Para dividir por 7, tem uma casa só. Se eu pegar uma casa só aqui, não dá. Tem que pegar duas. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 48? Ele cabe 6 vezes. Porque 7 vezes 7 dá 49 e passa, né? 6 vezes 7 dá 42. 48 menos 42 sobra 6. Abaixo 9. 69. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 69? O 7 dentro do 69 cabe aí 9 vezes. 9 vezes 7 vai dar 63, 69 menos 63 sobra 6. Abaixo 5. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 65? Também cabe 9 vezes. 9 vezes 7 dá 63, 65 menos 63 sobram 2. Então, a pergunta é, se a gente voltar lá, qual o resto da divisão de 4.895 por 7? Então, o resto da divisão é 2. Então, a primeira informação já está pronta, ó. O resto da divisão é 2. Essa é a letra A. Aí vem a letra B. A letra B me pergunta o seguinte. Quais os possíveis restos da divisão? É o que eu comentei com vocês anteriormente, ó. Se eu divido por 7, os meus maiores valores, quais são os valores que eu posso ter para o resto? Se a divisão é por 7, eu não posso ter resto 7, e nem maior do que ele. Tem que ser números menores do que ele. Então, o resto dessa divisão poderia ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esses seriam os meus possíveis valores aí para o resto. E ele pergunta na letra C, a divisão é exata? Justifique sua resposta. É uma divisão exata, pessoal? Não, não é uma divisão exata, porque para ser divisão exata, o resto deveria ser certo. Não, porque o resto é diferente de 0. Ou você poderia colocar que o resto é 2, né? Do jeito que você achar melhor. Então, esse foi o primeiro exercício, bem básico, bem tranquilo, para a gente começar a entender essa teoria. Vou pegar agora o exercício número 2. O exercício número 2, o enunciado dele fala o seguinte, ó. Qual o resto e o quociente da divisão menos 1.345 dividido por menos 4? Tem que tomar cuidado por causa do negativo. O processo é o seguinte, eu faço a divisão normal como se fosse a divisão de números positivos. Fazer essa divisão, ó, aqui é 4, eu vou pegar duas casas, vai dar 13. 13 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 13? 3 vezes. 3 vezes 4, 12. 13 menos 12 sobra 1. Abaixo o 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 14? 3 também. 3 vezes 4 dá 12. 14 menos 12 sobra 2. Abaixo 5. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 25? Cabe 6 vezes.
6 vezes 4, 24. 25 menos 24 sobra 1. Perfeito. Se fosse uma divisão de números positivos, o resto seria 1 e aqui o quociente seria 333. Que se eu pegasse, olha, 333, multiplicasse por 4 e somasse 1, daria o resultado 1.345. Porém, eu não tenho uma divisão entre positivos. É menos 1.345 e menos 4. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou parar para pensar. Para esse resultado aqui ser menos 1.345, quais seriam os possíveis valores aqui? Porque eu já sei que esse resultado aqui não é 4, é menos 4. Então, que número multiplicado por menos 4 e somado aqui que vai dar menos 1.345? Se eu tirar a prova, se eu colocar o 336, não vai dar? Porque aí, se eu multiplico, ó, vou até pegar a calculadora aqui para vocês visualizarem melhor. Se eu faço a multiplicação, ó, 336, a calculadora tá aqui. Se eu multiplico por menos 4, e se eu somo mais 1, vai dar menos 1.343 e não 1.345. Então, eu vou ter que buscar valores aqui, que eu vou multiplicar por menos 4, somar um determinado valor para dar esse resultado. Então, eu vou pegar, por exemplo, o 337, um acima. Se eu pego o 337, ó, vai ficar 337 vezes menos 4. O resultado vai dar menos 1.348. Somado a que número que o resultado dá menos 1.345? Se a gente parar para pensar, eu tenho que somar o quê? Somar 3 aqui. Porque menos 1.348 mais 3, que vai dar 1.345. Então, na verdade, o resto dessa divisão é 3. Então, esse é o resto. E o quociente, na verdade, seria o 337. Esse seria o quociente, ó. Certinho? Então, assim, a única diferença desse daqui é por causa dos números negativos. Porque se fosse positivo, a gente seguiria o mesmo raciocínio do exercício anterior. Ok? Vou pegar o próximo agora. Exercício número 3, estamos continuando os exercícios da página 46. O 3 fala o seguinte, tá aqui, ó. Exercício 3. Ao dividir um número por 6, João encontrou o resto igual a 6. João realizou corretamente essa divisão, então ele pegou um número, dividiu esse número por 6, encontrou um valor que ele não sabe aqui e o resto foi igual a 6. Ele fez essa divisão correta? Tem como o resto dar 6? Não tem, porque 6 dá para dividir por 6 de novo, você teria que continuar a conta. É o que nós vimos lá, falamos na teoria do começo do exercício. Esse resto, ele tem que ser sempre um número menor do que esse valor. Então, na verdade, a pergunta é, ele fez a divisão correta? Não, ele não fez a divisão correta. Por quê? Porque o resto da divisão por 6 só pode dar o quê? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Não, porque o resto de uma divisão por 6 só pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ou 5, né? Certinho? Isso foi o exercício 3. Vamos ver o que o exercício 4 fala. O exercício 4 é o próximo, na mesma página. Ele fala o seguinte, vou colocar aqui. Na divisão euclidiana, de 216 por quê? Então, exercício 4, você vai dividir 216 dividido por quê? O resto é x. Quais são os possíveis valores para o quê? Então, esse aqui, quais são os possíveis valores para ele? É aquele mesmo raciocínio. Esse quê, esse x aqui, ele tem que ser um número menor do que o quê? Ou seja, o quê tem que ser um número maior do que x, concorda? Ou eu posso falar que Q tem que ser maior do que x, ou posso falar que Q tem que ser menor do que menos x, vai dar na mesma, né? Certinho? Né? Então, não precisa jogar valores, né? Ele só falou aqui quais são os possíveis valores de Q, né? Não falou nada mais, né? Não quer descobrir exatamente, quer descobrir essa relação, certo? Então, vamos lá. Olha o exercício número 5. O exercício número 5 fala o seguinte, ó.
na divisão do número natural x pelo número natural y, eu vou dividir x dividido por y. Encontramos quociente igual a 11 e resto igual a 7. Então, o quociente é 11 e o resto é 7. Aí ele fala o seguinte, continuando 5 aqui. Qual é o menor valor do dividendo dessa divisão? Ou seja, qual é o menor valor do x? Olha o raciocínio, gente. Se o resto, perguntou qual é o menor valor do x. Se o resto é 7, qual seria esse valor aqui? Ou seja, se 7 é o maior resto, esse valor aqui de y só pode ser 8, concorda? Porque, na verdade, aí sim, o maior resto vai ser 7. Porque se eu pegar outro, por exemplo, aqui poderia ser 7, não poderia ser 7 que daria para dividir de novo, né? Então, o maior valor aqui, na verdade, seria 8. Então, aqui, como é que ficaria, né? Se o maior resto é 7, esse valor é 8. Então, aqui, para a gente achar o valor de x, é só a gente seguir o processo da divisão euclidiana que a gente viu lá no início. Ó. O x, ele é sempre igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, ó. Então, 11 vezes 8 vai dar 88. 88 mais 7 seria 95, ó. Então, na verdade, ó, respondendo qual é o menor valor do dividendo dessa divisão, seria 95. Ok? Exercício 6 agora, ó. O exercício 6, ele fala o seguinte, ó. Tá aqui. Se o resto, vou fazer o exercício 6 de novo. Ó, 6. Se o resto da divisão do número inteiro positivo b por 7 é igual a 5, então, ó, b dividido por 7, o resto é 5, ó. Vou de novo, ó. Se o resto da divisão de b por 7 é igual a 5, então, b dividido por 7 dá resto 5. Então, o resto da divisão de b ao quadrado mais b mais 1 por 7 é igual a que valor? Se vocês observarem, é uma questão da Universidade, né, Estadual do Ceará, né, e é uma questão de vestibular com as alternativas aí. Então, vamos partir do seguinte raciocínio. B dividido por 7 dá um número que eu não conheço, eu vou chamar de n, o resto é 5. Se a gente volta lá naquele esquema, né, da divisão euclidiana, eu sei que b vai ser igual a 7 vezes n mais 5, não é isso? Aí é o seguinte, eu sei que esse raciocínio parte dessa ideia, mas vamos verificar essa informação. Eu sei que b ao quadrado mais b mais 1, eu vou dividir por 7. Então, na verdade, como é que vai ficar esse raciocínio? Se no lugar do b eu coloco 7n mais 5, como é que ficaria esse desenvolvimento? Ficaria 7n mais 5 ao quadrado, mais 7n mais 5 no lugar do b, mais 1, concorda? Vamos desenvolver isso daqui, olha, como é que eu desenvolvo isso daqui? Quadrado do primeiro, 7 ao quadrado, 49, n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 5 dá 10, vezes 7 vai dar 70n, mais o quadrado segundo, 5 vezes 5, 25, concorda? Aqui vai continuar o 7n mais 5 e aqui vai continuar o 1. Estou apenas substituindo o b por 7n mais 5. Organizando isso daqui, dá para a gente juntar, ó, 49n ao quadrado, 7n mais 70n vai dar 77n, 25 mais 5 mais 1 vai dar 31. Dúvidas até aí? O raciocínio é o seguinte, a gente poderia, como eu tenho 7 aqui pela relação esse vezes esse, mais o resto não é igual a b, então aqui, se eu parto desse mesmo raciocínio, eu sei que eu peguei 7, vou multiplicar por um número, somar com esse outro aqui e o resultado vai ser esse, não é isso? Se a gente parte desse raciocínio, ó, eu tenho que pegar o 7, multiplicar por um certo valor aqui, somar com determinado resultado para ficar igual a b ao quadrado mais b mais 1, concorda? Eu posso pegar o 7 e colocar em evidência aqui, não posso? O 49 é um múltiplo de 7, o 77 é um múltiplo de 7. O 31 não é, mas eu posso pegar um múltiplo de 7 próximo do 31. Vocês concordam que eu posso, desde colocar 31,
Eu posso substituir esse 31 por 28 mais 3. 28 mais 3 não dá 31? Aí eu pego o 7 e coloco em evidência. Ó. 49n ao quadrado dividido por 7 dá 7n ao quadrado. 77n dividido por 7 dá 11n. 28 dividido por 7 dá 4. Então, coloquei essa primeira parte em evidência e sobrou esse 3 aqui, concorda? Então, aqui, se vocês observarem, esse 7 multiplicado por esse valor mais o 3 é igual ao dividendo, que é o dividendo, divisor, quociente e resto. Então, a pergunta do enunciado é o seguinte, qual é o resto? Então, o resto da divisão é quem? É o 3. Porque o 7 multiplicado por esse valor, que é 7n ao quadrado mais 11n mais 4, mais o resto vai ser igual, né? O dividendo, o divisor, o quociente e o resto montando aí a equação. Então, o resultado aí seria a letra C. Letra C. Ok? Então, agora, nós vamos passar para o exercício 7. Olha o que o exercício 7 fala. Vou fazer o 7 aqui. O 7 fala o seguinte, ó. Só organizar isso aqui, ó. Numa divisão de números naturais, o dividendo é 72, então é 62. O quociente é o sucessor do divisor, então se o divisor eu chamo ele de x, o quociente é o sucessor. O que é o sucessor? É ele mais 1. E o resto, P, é o maior possível. Vamos parar para pensar, isso aqui é x. Qual é o maior resto? Por exemplo, se fosse 7, qual seria o maior resto possível? Seria 6. Se aqui fosse 9, qual seria o maior resto possível? Seria 8, que é um valor a menos. Se aqui o valor é x, o maior resto possível seria quem? X menos 1. Concorda? Aí ele pergunta lá no enunciado, determine o quociente dessa divisão. Então, eu quero saber quem é x mais 1. Para a gente descobrir quem é x mais 1, precisamos descobrir quem é x. E aqui vale aquela regra, né? Dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Então, 62 vai ser igual a x vezes x mais 1 mais o resto, ó. Então, esse vezes esse mais esse é igual a esse, não é isso? Aqui eu aplico a distributiva, ó, 62, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 dá x, mais o x menos 1. Então, acabando de organizar isso aqui, ó, x mais x vai dar 2x menos 1. Posso jogar o 62 para lá, trocando o sinal, ele está positivo, ele passa negativo, o menos 62 menos 1 vai dar menos 63. Caiu numa equação do segundo grau, vou jogar na fórmula de Bhaskara, esse delta vai dar 256. E nós vamos encontrar x' igual a 7 e x duas linhas igual a menos 9. Se o exercício fala que é a divisão entre números naturais, então não vale o menos 9. Então, na verdade, o x é igual a 7. Mas como ele pediu quem é o quociente não é x mais 1? Então, 7 mais 1, o quociente é 8. Esse é o resultado. Ok? E nós vamos fazer o exercício 7 para acabar essa primeira... 8, né? Desculpa, para acabar essa primeira parte. Porque aí a segunda parte nós vamos falar de multidivisores e vocês vão treinar um pouquinho resolvendo os exercícios. Ok? O exercício 8, nós estamos aí na página 47, ele fala o seguinte, ó. Considere uma via de 18 quilômetros. Então, você tem aí uma via que tem 18 quilômetros de comprimento que deverá ser iluminada com postes instalados, cada um a uma distância de 25 metros um do outro. Então, primeiro, aqui está em quilômetros, são 18 quilômetros, se eu passo para metros, multiplico por 1.000, vai dar 18.000 metros, né? Você vai colocar poste de 25 em 25 quilômetros, ó. Vai ter um poste até o finalzinho. O custo de instalação de cada unidade será de R$250. Qual o custo total de instalação em toda a via? Então, é muito fácil, ó. Vou pegar 18.000, que é o comprimento total, e vou dividir por 25, que não é de 25 em 25 metros que vai colocar cada poste. Então, se eu pego, ó, 18.000 e divido por 25, então, nós teremos 720 postes, porém, eu não posso esquecer de somar esse primeiro aqui, ó. Porque, na verdade, você coloca o primeiro e de 25 em 25 metros você vai colocando os outros. Então, quando eu pego 18.000 e divido por 25, eu vou descobrir a quantidade de postes que nós colocamos aqui, do segundo ao último. E eu tenho que considerar esse primeiro. Então, mais um, na verdade, serão 721 postes. Se o enunciado fala que custa 250 cada, então 721 vezes 250, ó. Se
Se eu faço essa multiplicação, nós teremos aí um total, 721 vezes 250, R$ 180.250, né? Vou colocar aqui, né, para determinar aí o custo total de instalação dos postes dessa via, ok? Então, essa é a nossa primeira aula. Dê uma olhadinha nos exercícios que nós acabamos de resolver, tente resolver sozinho, né? É importante isso. Daqui na sequência, nós vamos falar de múltiplos, né? Vai ser a nossa próxima aula que eu vou postar para vocês. Múltiplos divisores e vocês vão ficar com a tarefinha aí para resolver, ok? Até a próxima aula. Obrigada!